Muitas vezes a gente está alheio ao que acontece na nação brasileira. Porque muitas vezes a gente acha que crente não precisa se misturar com as coisas do mundo e não precisa se misturar com política. Realmente, eu não conheço um pastor até agora, pelo menos eu, com certeza existe, mas não conheço nenhum pastor que deixou de ser pastor e se tornou político, que ele não se corrompeu, ou que se ele não se corrompeu, mas corromperam ele, mas ele colocou corruptos ali. Se ele não roubou, mas ele assinou documentos sem ver e acabou sendo. Eu conheço um pastor que ele perdeu tudo. Ele perdeu a igreja, que tinha quase 1000 membros. Ele perdeu o nome dele, que ele tinha um bom nome, hoje ele não tem mais. Ele perdeu a saúde dele. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele só não perdeu a salvação, que ele continua temente a Deus. Mas ele nunca mais reconquistou o lado. Por quê? Porque o pastor, eu quero só trazer isso para vocês. O pastor, o papel do pastor, ele tem que ser um papel diferente, porque se ele já é um líder espiritual, ele vai cuidar da parte espiritual, sim. Mas quando a gente fala assim, o crente não pode se misturar com política. O grande problema não é se misturar com a política. O crente tem que entender sobre política para ele saber discernir. O grande problema é que o crente, ele só é um simples eleitor, e quando a gente se torna apenas eleitor, a gente é enganado. Essa é a verdade. A gente não pode se misturar com as coisas do mundo, mas ao mesmo tempo a gente está inserido, gente, dentro do contexto, porque é o nosso voto que define a educação, a saúde, a cultura, a liberdade, até a liberdade de culto que nós estamos tendo aqui. Se não fosse pela força política, nós não tínhamos liberdade de culto. Vocês estão entendendo? Nós não teríamos. Então tem todo esse contexto. Nós precisamos dos políticos, sim. Ah, pastor, mas o problema é que os políticos são todos sujos. Não é o que o político é sujo, a política em si é suja. O problema é que os bons não querem se envolver por causa dos ruins. Então, quanto mais a gente abrir espaço para os ruins, para os bons, né? Os bons não quiserem se envolver, não quiserem estressar, o ruim vai tomar conta. E é o que mais tem acontecido. O que mais tem acontecido. Mas a partir do momento que uma igreja ora, que a igreja clama, que é isso que eu quero trazer para vocês, que a igreja toma um posicionamento não político, mas um posicionamento de igreja, nós vamos fazer a diferença. A partir do momento que a igreja, e aí eu estou falando, não é o pastor falar, eu quero que vocês votem no fulano, eu quero que vocês votem, não, irmãos, nós temos a noção, gente, vamos falar a verdade, vocês que ouviram o jeito dos políticos conversarem nessas conversas que vazaram, vazaram, que os próprios juízes aumentaram, essas últimas conversas do prefeito do Rio de Janeiro, de outras pessoas, que absurdo. A palavra desses homens são palavras de gente baixa, de gente vulgar. Você acha que esse tipo de gente que conversa isso nos bastidores, você acha que ele vai ter dó de roubar o Brasil, de maquiar, de mentir? O cara que trai a mulher dele, você acha que se ele trai a mulher, ele trai filho, ele vai trair tudo, gente. E nós não continuamos, nós temos que olhar num contexto total para votar num candidato. Por isso que eu estou falando agora. Nós temos eleições para prefeito, nós temos eleições para vereadores. E o grande problema não é isso, a gente troca o voto por gasolina, por telha, por cesta básica, por outras coisas, acabamos também nos corrompendo, e não é o propósito de Deus. Nosso papel de cristão é também ter o papel de cidadão. Eu e você que seguimos a Cristo, nós também temos que amar a nossa pátria, da forma qual que nós vamos proteger a nossa pátria, proteger uns aos outros, e isso é cristianismo também, isso é cristianismo. Então a gente não consegue misturar, ou é 8 ou é 80, ou se atravessa numa política corrupta, ou se isola totalmente dependente dela. Então o grande desafio nosso é saber, pastor, o que nós vamos fazer para que as coisas venham melhorar? Se nós não abrirmos nossos olhos para o nosso papel de cristão, também nós vamos falhar no papel de cidadão. Amém?